Muito bem, estamos ao vivo aqui pelo canal Meus Amigos, na página dos Meus Amigos no Facebook. Depois dessa bela entrevista que teremos hoje, vai subir para o YouTube. Depois ela vai ser transmitida na Tri TV, nas suas redes sociais, para que todos possam ver essa brilhante entrevista de hoje com meu querido amigo e professor Edgar Miller. Ele é formado, ele tem tanta formação, a especialidade dele é tão grande que vai ser difícil eu listar aqui. Eu vou pedir para ele mesmo se apresentar para a gente aqui. Vocês vão adorar essa entrevista. É uma entrevista que eu poderia falar assim, não, é um profissional que é especialista na área de saúde, do corpo, mas ele conhece tanta coisa e nós vamos viajar pelo mundo agora. Pelo mundo da saúde, do ser humano, até do pensar, certo? Então nós vamos agora convidar o nosso querido professor Edgar Miller. Boa noite, boa noite. Boa noite, meu querido amigo e professor Edgar Miller. Meu grande amigo, você me deixou constrangido agora. Eu sou uma pessoa tímida, aí você faz todo esse introito, aí, todo esse preâmbulo, né? O público pode correr o risco de se decepcionar, né? Então, não pode incentivar tanto assim, não pode incensar tanto a pessoa. Eu vou lhe contar um segredo, Edgar. Diga, meu amigo. A minha formação é no magistério, eu sou professor. Então agora eu posso chamar você de professor. Né? Mas não atuo mais desde a década de 90. E aí, por que eu falo que você é um excelente professor, um grande professor? Porque eu tive o prazer, né, de participar de um treinamento que você ministrou em 2021, eu acho que foi? Não, foi 2020. 2021, 2020, eu acho. 2021, isso mesmo. Isso. E foi algo assim espetacular. Da área em que a gente atua, eu juro, estou sendo sincero, eu nunca tive uma aula tão magistral como a sua. Fiquei deslumbrado e, infelizmente, eu não pude participar do restante da última aula porque eu adoeci. Sim, eu lembro. Adoecemos. Infelizmente foi acometido pela Covid, né? Pela Covid, não pude terminar o seu curso lá, mas foi espetacular a aula. E desde então eu venho querendo fazer essa entrevista, que para mim é fundamental, é um divisor de águas para mim. Porque eu atuo nessa área, né, de prevenção à saúde, na mesma sua área, e é um privilégio ouvir você falar. Então, antes da gente entrar nos assuntos mais específicos, como os meus amigos, o meu programa Meus Amigos, ele gosta de falar da biografia da pessoa, se você não se importa, eu gostaria que falasse um pouquinho da sua história, né? Do seu início de vida estudantil, as suas escolhas, até chegar nesse patamar que você está hoje aí. Tá, bom. Eu sou do Rio Grande do Sul, como eu disse para ti antes, eu nasci em Porto Alegre, minha família é toda do Rio Grande do Sul, bairrista, né, como sempre, todo gaúcho, bairrista. Tem uma piadinha, você sabe por que Deus permitiu que se inventasse o álcool, a bebida de álcool? Sabe, não. Para que os gaúchos não dominassem o mundo. Perfeito! Porque do jeito que a gente bebe, né, e a gente já consegue fazer todas as coisas que a gente faz, então se não tivesse o álcool aí, então foi para isso, para equilibrar a humanidade. Bom, mas assim, atualmente eu trabalho na área de colchões, na área de saúde, há 5 anos, 5, 6 anos. E eu comecei nisso mais ou menos por acaso. Tá? Eu sempre estudei sobre os efeitos das energias, os efeitos das frequências eletromagnéticas no corpo humano e na biologia em geral, né? Biologia animal, biologia vegetal, tudo mais. As energias sutis, as coisas que
que é meio difícil de você encontrar na literatura normal, mas sempre me interessou muito. E eu estudei isso durante muitos anos, mais de 20 anos, mas mais ou menos como um hobby, né? Eu desenvolvia outras atividades, trabalhava com outras coisas, e eu te confesso que até 2017 eu nem sabia que era possível utilizar um infravermelho, um magneto, uma cromoterapia num colchão. Eu não tinha ideia disso. E eu sabia, claro, sobre a importância do sono e tudo mais, mas eu não tinha noção que havia tecnologia nesse patamar. E eu, através do nosso amigo o Luiz ele estava dando um treinamento numa empresa e ele pediu que eu fosse assistir o treinamento, porque ele tinha algumas coisas que ele gostaria de destacar, algumas coisas que ele queria modificar, outras que ele queria acrescentar, e ele queria que algum amigo, algum conhecido, fosse assistir para poder fazer uma crítica construtiva sem ressalvas. E como nós nos conhecíamos há mais de 30 anos, ele me convidou e eu fui assistir. E eu assisti a palestra dele, excelente, o treinamento que ele deu para os vendedores, excelente. Você conhece o Luiz, sabe, uma pessoa Sim. altamente Sim. capacitada, né? Inclusive com uma experiência fantástica. E ele deu aquela palestra toda, e quando terminou, ele me chamou para perguntar o que eu achava, e daí eu comentei com ele sobre alguns tópicos, né? Alguns assuntos da palestra, e fiz algumas perguntas também, porque realmente eu não sabia que aquilo tudo podia ser colocado no colchão. E enquanto eu estava conversando com ele, uma pessoa se aproximou e me perguntou há quanto tempo fazia que eu trabalhava com colchões terapêuticos. Eu falei que eu nem sabia que aquilo lá existia. Aí o cara conversou um pouquinho comigo, pediu meu telefone, o Luiz me apresentou, era o proprietário da empresa, e o Luiz me apresentou. Alguns dias depois, eu fiz uma pergunta para ele ali naquele momento, que ele disse que não sabia responder a respeito do que as pessoas chamam vulgarmente aí de tecnologia quântica no colchão. Até fazendo um parênteses, não existe colchão quântico, tá? Isso não existe. Mas, tudo bem. Mas chama-se de tecnologia quântica, que nem se chama lâmina de barbear de Gillette, né? Uma questão de costume. E eu fiz uma pergunta para ele a respeito da oscilação das frequências, por que a oscilação naquele padrão de 5 a 80 Hz, e ele não soube me responder, mas disse que responderia na sequência. E 2 ou 3 dias depois, ele me chamou na empresa e falou, olha, a pessoa que fabrica o equipamento que você questionou lá está aqui na empresa, veio visitar, se você puder, vem aqui para visitar. E eu fui conversar com o proprietário da Ativitar, que é quem fabrica as partes eletrônicas dos colchões lá de Caxias, inclusive. Isso, ele estava na empresa, né? E ele estava lá com o engenheiro dele, e eu entrei, me apresentaram, e eu fui questionando, aí perguntei por que aquela frequência, por que ele utilizava uma onda sinoidal, né, em vez de usar uma onda quadrática, e por que uma frequência entre 5 a 80, considerando que a frequência Schumann da Terra é 17, da onde que ele tirou aquilo? E daí ele perguntou para mim quantos anos fazia que eu trabalhava com colchões especiais. Eu disse que eu nem sabia que aquilo existia. E daí, conversando com o engenheiro dele, ele me explicou daí detalhadamente, explicou a parte matemática, explicou o circuito, como é que funcionava, tudo. Ficamos várias horas conversando. E daí depois, quando terminou o assunto, eu me despedi e o proprietário da empresa pediu para que eu esperasse e daí me contratou. Falou, olha, você quer trabalhar aqui comigo? E daí eu fiquei, né? E daí eu tive um curto tempo, eu tive que aprender, eu já sabia sobre as tecnologias, mas eu tive que aprender como elas funcionavam no colchão em 2 semanas, porque daí tinha um treinamento, que foi o Luiz que fez, inclusive, tinha um treinamento para os vendedores e era necessário explicar sobre as tecnologias. Então era obrigatório que se explicasse as tecnologias para os vendedores de uma forma simples, mas que fosse retirado tudo de fontes confiáveis. E daí coube a mim essa tarefa. Então, em 2 semanas eu tive que ler o que era possível da literatura internacional, fazer a tradução e explicar para eles como é que funcionava. Então, estava planejado para que eu ficasse falando umas 2 horas, mais ou menos, mas houve muitas perguntas, nós ficamos 8 horas no treinamento num dia e mais 4 no outro, ficamos 12 horas seguidas. E daí para frente, eu continuei, né, trabalhando com isso, e estou aí, estou trabalhando
com colchões terapêuticos, né, colchões especiais, e faço, no caso, eu ajudo a organizar o treinamento para os vendedores, especificamente na área de tecnologia. Mas nos últimos 5 anos, daí por questão de força de trabalho, né, necessidade de trabalho, aí eu tive que fazer, eu fiz o curso de oratória, de neurolinguística, fiz curso de negociação, eu tive que fazer um treinamento específico para elaboração de EAD, então eu sou capacitado para elaborar um curso em EAD, tive que fazer isso aí também. E daí uma coisa puxou a outra, né? Então, você me disse que é professor, né? Você é formado em magistério, correto? Isso. Então, eu estou fazendo as minhas licenciaturas agora. Agora que eu estou fazendo uma licenciatura em física e uma licenciatura em filosofia. Né? Vamos ver o que dá. É uma boa mistura. É uma boa mistura. E por conta do trabalho, eu acabei fazendo assim, eu estou fazendo um bacharelado em naturologia e estou fazendo um curso de tecnólogo, né, um curso superior de tecnologia em terapias integrativas e complementares. Então eu faço quatro cursos superiores atualmente. Então vamos ver o que acontece, vamos ver se eu consigo. Por isso que eu estou careca, né? Acho que é por isso. Tem um amigo meu que é coach, e nós estávamos conversando um certo dia lá, né? E a gente comentou sobre alguém aí que ou é empresário, ou é da política, alguém famoso. E aí eu fiz um comentário com ele assim, o que tu acha? Eu acho que esse cara é inteligentíssimo, eu falei assim. Aí esse meu amigo coach, assim, claro, ele é super inteligente, mas como é que tu sabe disso? Daí ele disse assim, porque ele é careca. Bom, não funciona muito, mas não, tudo bem, né? Mas eu guardei essa informação, daí já fiquei mais feliz, certo. né? Eu fiquei feliz porque eu tô ficando careca. Né? Exato. Pelo menos estamos ficando inteligentes. Exato. Então, eu trabalho então com isso. Você perguntou o que fazendo, eu trabalho com isso. E eu tenho visto de estudar, eu estudo uma série de coisas, né? Até fica chato. Você falou assim, fala o que você fala, fica chato, né? Eu ficar narrando. É que por que eu pedi para você fazer essa fala? Porque é impressionante a sua formação. Eu não consigo. Eu quis fazer um resumo ali, no título da chamada do ao vivo, mas pensei, como é que eu vou botar tudo isso num card, né? Não, cara, mas não é tanto. A formação mesmo, como dizia um amigo meu, eu sou formado em ciências ocultas e letras apagadas, né? Porque a minha formação, como eu te falei antes, né? O Mário Quintana dizia que o autodidata é o ignorante por conta própria. Então eu, por conta própria, sou ignorante há muito tempo. Eu tenho uma série de cursos técnicos em várias áreas, tá? Desde latim, por exemplo, ninguém lê latim, mas eu tenho desde latim até magnetoterapia. Na parte de terapias, então eu tenho formação em magnetoterapia, cromoterapia, ozonioterapia e a parte específica de hidrozonoterapia. Tá? Isso é uma parte de terapias. E fitoterapia, eu terminei pela USP aí há uns 6 meses, um curso de fitoterapia clínica. Como eu estou fazendo um curso de naturologia, a fitoterapia tem tudo a ver, que é você utilizar as ervas, né, para você dar uma receita, fazer uma anamnese, identificar problemas e tal. Então, essas são a parte de terapias. Mas, além da parte de terapia, eu tenho a formação em fisiologia humana, anatomia, física, bioquímica, fisiologia, tudo na área técnica, né, cursos técnicos, não são cursos superiores. Aí, a parte normal de redação, escrita comercial, atendimento ao público, oratória, linguística, eu também fiz formação nisso para poder trabalhar. Negociação e persuasão, eu fiz pela PUC, um curso específico de negociação e persuasão, para auxiliar a parte jurídica da empresa onde eu trabalho agora, na questão de cobranças mais complicadas e tal, então eu acabei me envolvendo com isso também. E eu sou técnico em medicina do sono, né? Então eu tenho formação técnica pela
Universidade de Ribeirão Preto, da USP, e também um certificado internacional, digamos assim, olha só que chique, porque existem algumas faculdades internacionais que dão treinamentos específicos em algumas áreas, eles se chamam cursos livres. Aqui para nós é meio raro, agora está começando, mas nos Estados Unidos é muito comum. Então a Universidade de Michigan fez um curso livre sobre sono, neurobiologia, medicina e a influência disso na sociedade. Eu fiz esse curso, então eu também tenho essa formação, então medicina do sono e essas outras que eu te disse. E alguma outra coisinha que não vem ao caso agora. Quando sobra um tempinho. Alguma outra coisinha, por exemplo, a parte de computação gráfica, foge um pouco do que eu trabalho agora, mas já trabalhei muito com isso, computação gráfica, design gráfico e também um pouquinho noções de design de interiores, arquitetura. E eu sou técnico em estatística e contabilidade também, e também sou técnico não tem nada a ver, mas sou técnico em plotters de recorte e plotters de impressão. Aquelas máquinas que fazem cartazes. Então, eu sei montar, desmontar e fazer pecinha daquilo ali também. São áreas díspares, né? Mas é uma empresa num homem só, né? Uma empresa completa num homem só. Uma vez eu estava comentando com um amigo meu, e daí eu disse, né, para ele perguntou o que eu fazia, e eu fui comentando com ele tudo, daí ele olhou assim e falou, mas eu estava fazendo, nessa hora, eu estava fazendo um curso de ciência das células tronco no Museu Americano de História Natural. Estava dando um curso muito bacana, em parceria com a Universidade da Coreia, eu estava fazendo esse curso, e ele falou, tá, mas o que é isso, né? Para que serve? Aí eu expliquei para que servia, o estudo das células tronco, qual que era a diferença, a célula tronco com a célula normal e tal. Tá. Aí ele comentou algum outro assunto lá sobre alguma outra coisa qualquer, churrasco, acho que era assim. E daí eu falei para ele, já fui garçom, né? E daí fomos conversando, ele olhou para mim e falou, quantos anos você tem? Eu falei, eu estou fazendo 50 anos. Ele falou, tá, mas assim, 50 anos e você começou a trabalhar com 5? ou você não dorme, o que acontece? Mas as pessoas não têm tempo para ler ou para estudar, tal, mas as pessoas, quantas horas a pessoa perde no Facebook ou vendo vídeos no Instagram? É fácil você ficar 2 horas ali no Instagram, é bem facinho. E em 2 horas eu leio um livro de 100 páginas, então, né, é só uma questão de se mudar o foco. E eu sou muito curioso também. Mas eu esqueci de falar, essa aqui, uma das últimas coisas que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um curso de psicologia social, inclusive eu faço parte da rede internacional de psicologia social, estou fazendo esse curso numa universidade norte-americana, e é muito, muito interessante você aprender como é que funciona o comportamento das massas e tal. Então, como eu disse, são áreas díspares, mas estou fazendo isso aí também. Mas assim, sabe, olhando sob o ponto de vista pessoal e empresarial, essas atividades todas se completam umas às outras, de uma certa forma. Eu acredito que hoje em dia é obrigatório a formação humana, porque as máquinas estão aí para fazer tudo. Então, tudo que pode ser feito por uma máquina será feito por uma máquina. E todo o trabalho automatizado que o ser humano faz vai ser substituído por uma máquina, obrigatoriamente. Você pode observar, por exemplo, não tem mais tanto caixa de banco quanto havia uma vez. A gente vai no banco, já tem menos. Por quê? Porque as máquinas, os caixas automáticos já substituem aquilo. Tem menos seguranças. Oi? Caixa de supermercados está começando a entrar em extinção. Outra coisa começa a entrar em extinção. E, por exemplo, quando eu comecei, há muitos anos atrás, eu comecei a trabalhar com gráfica. Eu sou serígrafo também, tá? Faço serigrafia. Eu comecei a trabalhar com serigrafia e com gráfica. E, na época, havia um profissional na gráfica que era a pessoa que montava fotolito, tá? Operador de fotolito, fotoliteiro, tinha vários nomes, mas existia um cargo específico que inclusive estava
nas tabelas do Sindicato dos Gráficos. E existia também um outro cargo, que era o tipógrafo, o cidadão que montava a chapinha. E isso eram cargos altamente qualificados e tudo mais. Foi extinta essas duas profissões. Elas foram extintas, porque qualquer computadorzinho você faz o desenho, não precisa mais montar uma máquina de fotolito, e no Word você edita o que você quiser, não precisa mais alguém para montar aquilo ali. Foram duas profissões extintas. E daqui para frente terão muitas extintas, e há um estudo do Banco Mundial que diz que dentro de 20 anos, mais de 50% dos trabalhos, dos serviços disponíveis para o ser humano, e mais de 50% da renda do ser humano será produzida por profissões que não existem hoje ainda. Então, em 20 anos, vão haver profissões que vão ser responsáveis por mais da metade do faturamento mundial, e essas profissões hoje nem existem. Tá? Olha que coisa incrível. Então, o início do que eu estava dizendo, que a técnica ela é perfeitamente substituível, mas o contato humano não é substituível. Uma profissão que jamais vai sumir é professor, por exemplo. Você pode prescindir de um advogado, você pode entrar no Google e pesquisar como é que você faz uma defesa. Você pode prescindir de um cirurgião em algumas cirurgias mais simples, pode ser feito por um robô. Você pode prescindir de um matemático para fazer cálculo. Você pode prescindir de uma série de profissões. Mas o mestre, aquele que ensina, esse você não tem como prescindir dele. E vai sempre haver espaço para um professor. E pensando nisso, eu cheguei à conclusão de que o trabalho intelectual, o trabalho espiritual e o trabalho criativo não tem idade. Você pode estar com 100 anos e você pode dar aula com 100 anos. Você pode, até mais hoje em dia, você pode dar uma aula pela internet, você pode escrever um livro, você pode dar uma orientação espiritual para alguém, não importa a idade que você esteja. Mas o trabalho físico chega um ponto que o seu corpo não suporta mais. Então, se você chegou a uma certa parte da sua vida e você tem um preparo ou consegue se preparar para entrar no trabalho intelectual, você vai estar sempre trabalhando, você nunca vai ficar obsoleto. Se você se especializar numa técnica qualquer que dependa do seu corpo, aí você vai se tornar obsoleto. Mas se você desenvolver a mente, não. Então, e como eu pretendo viver bem mais de um século, né? Então eu já estou me preparando para os próximos 50 aí. Perfeito. Edgar, agora eu gostaria de entrar um pouquinho mais na nossa área mais específica, porque por que eu convidei você especificamente para fazer essa entrevista? Porque eu percebo que por mais que estudemos, tá, a nossa área, por mais que a gente seja o mais didático possível, para que as pessoas saibam da importância de ter um equipamento para poder ter um bom sono, para um equipamento para que a gente possa acondicionar o nosso corpo, para que a gente possa ter uma longevidade, né? Existem clichês na área das vendas de colchões que são verdadeiros, né? É inevitável de realmente dizer que passamos um terço da nossa vida em cima de um colchão, né? E é inevitável dizer que o ser humano ele aplica o investimento em prazeres imediatos, né? Nos seus confortos, da sua vida. Vai lá, compra uma BMW, compra uma televisão 150 polegadas, compra um barco, mas o colchão está lá com aqueles 3 milhões de ácaros. E aí é aquilo que é importantíssimo para a vida da pessoa, né? Então, assim, como eu tive esse privilégio de ter um treinamento fabuloso com você, na minha opinião, tá, de profissional que está nessa área, a melhor explanação, a melhor didática para entender o funcionamento do corpo e por que ele necessita dessas ferramentas auxiliares que pode ser utilizada na hora do sono, a melhor explicação, sem dúvida alguma, foi a sua. E eu fico com aquela... Não, mas é verdade, é um fato. Então, eu já passei por vários treinamentos, muitos treinamentos, e foi o melhor curso que eu fiz, sem dúvida alguma. Então, eu fico naquela ansiedade, assim, de convidar você a falar um pouquinho,
se a gente conseguisse resumir isso, né, dentro dessa nossa entrevista, do encaixe entre o que o corpo humano necessita, o que é bom para o corpo humano e o que essas ferramentas dos produtos terapêuticos oferecem. Tá. Bom, vamos tentar então. A primeira coisa que é extremamente importante a pessoa entender é o seguinte: nós temos algumas coisas das quais nós não podemos prescindir. E até 50 anos atrás, as pessoas acreditavam que se podia prescindir do sono. Tá? De repente, você podia ficar sem dormir. Até era incentivado. A sociedade industrial, o objetivo é que você produza e durma o mínimo possível, nem durma. Acontece que tem vários estudos, entre um deles, um cidadão que passou 27 anos só estudando isso, o senhor Mayfield Walker, professor, ele é especialista em medicina do sono da Universidade da Califórnia. Ele escreveu um livro chamado Por que Dormimos? E esse livro tem fatos que ele juntou ao longo de 27 anos que comprovam o que intuitivamente a gente já sabe. O sono, ele é necessário para a saúde tanto quanto respirar. Então, nós precisamos de ar, nós precisamos de água, precisamos de comida e precisamos dormir, obrigatoriamente. Tanto é que uma das experiências do professor Mayfield Walker, ele pegou indivíduos saudáveis, soldados militares saudáveis, na casa de entre 25 a 30 anos, e colocou no laboratório e privou essas pessoas do sono normal durante uma semana. Então, no início da semana, tirou o sangue deles para medir índice de glicose, índice de colesterol e tudo mais. Saúde perfeita, militares norte-americanos, imagina. Eles ficaram uma semana aí dormindo menos de 5 horas por dia, por noite, no caso, e sendo acordados a cada pouco tempo, com interrupções, com barulho e tudo, para ver o que acontecia. Depois de uma semana nessa toada, tiraram o sangue deles novamente e eles apresentavam os mesmos índices de uma pessoa que tem diabetes tipo 2. O resto não mudou, a dieta deles não mudou nada, só o sono. Só o fato de você não dormir pode desenvolver diabetes. Então, nós temos, nós somos mamíferos, nós seres humanos somos mamíferos e mamíferos diurnos. Então, nós somos criados, ou nós evoluímos, depende da linha de raciocínio, da linha de crença que você tem, para vivermos durante o dia. E daí, durante milhões de anos, o ser humano, sendo criado ou evoluindo do macaco, não vem ao caso, mas durante milhões de anos na natureza, quando anoitece, quando acaba a luz do sol, nós vamos dormir. E quando sai o sol, a gente acorda e vai fazer as atividades naturais. Pois bem, dentro do nosso cérebro existe uma glândula que ela produz um hormônio chamado melatonina. É famosa, inclusive vende na farmácia melatonina como um remédio para sono, que é uma falha horrível, mas não vem ao caso agora. Então, a melatonina funciona como o gerente do corpo. E a melatonina ela é ativada pela luz. Então, funciona mais ou menos assim. Acabou a luz solar, certo? Parou a luz solar, a sua hipófise entende que é necessário soltar melatonina no corpo. Aí você começa a ter uma sonolência, que entra na primeira fase do sono, depois você relaxa todo o corpo, entra na segunda fase do sono, aí você fica sem tônus muscular nenhum, que é a terceira fase do sono, e daí você quase acorda, volta para a primeira fase, e assim sucessivamente, várias vezes durante a noite. Toda essa troca de primeira, segunda, terceira fase vai funcionar para revitalizar os seus órgãos, vai funcionar para deixar alguns hormônios que é necessário para o nosso corpo funcionar bem, esses hormônios nas dosagens certas, e quem gerencia isso é a melatonina. Ok. Acontece que a melatonina naturalmente começa a ser produzida entre 8 e 9 horas da noite. Ela tem um pico de produção após a 1 hora da manhã. E ela começa a deixar de ser produzida novamente em torno de 4h30 às 6 horas da manhã, depende do hemisfério que você está, porque depende da luz solar, tá? Isso na natureza. Mas aí nós temos um problema grave chamado luz elétrica. Nós inventamos a iluminação artificial, nós inventamos esse computador com o qual estou falando com você agora, nós inventamos celulares, e
tanto o celular, quanto o computador, quanto a televisão emitem raios UVA, que são os mesmos raios emitidos pelo Sol e que o nosso cérebro entende que ainda é dia. Então, você está assistindo TV, o seu cérebro entende que é dia, você não precisa produzir melatonina. Aí não chama o gerente dos hormônios para trabalhar. O gerente dos hormônios não vem trabalhar, o resto dos hormônios fica de folga. Aí o que acontece? Um exemplo claro, se você não dormir o suficiente, não produzir melatonina o suficiente, você vai ter um acúmulo de histamina no seu corpo. Histamina é um hormônio que é produzido durante o dia, quando cessa a produção dos hormônios noturnos, produz-se a histamina durante o dia, e ela serve como um guardião. A histamina ativa o sistema imunológico. Então, se você tem alguma coisa atacando o seu sistema imunológico, é a histamina que vai informar, por exemplo, que os leucócitos, as células brancas, os glóbulos brancos, têm que ir lá combater uma infecção, ou que tem que dar uma coceirinha na pele para tirar algum parasita, alguma coisa assim. É a histamina que desperta isso. Acontece que se você não dormir direito, você vai produzir muita histamina e o seu corpo vai ficar em estado de alerta permanente. Aí qualquer coisa vai afetar o seu sistema imunológico. É daí que você vai ter alergia, é daí que você vai atacar, vai piorar sua rinite, é daí que você vai ficar sensível para qualquer coisa, porque está cheio de histamina. Por exemplo, se você tem rinite, você vai na farmácia e o médico te dá um antihistamínico. É o remédio para alergia, para rinite, é antihistamínico. O que ele faz? Ele acaba com a alergia? Não. Ele corta o efeito da histamina. Ele impede que a histamina ative o sistema imunológico. Só que a histamina continua ali. Aí você tem retenção de líquido, aí você engorda, aí você fica inchado, e cada vez você tem que tomar uma injeção mais forte para impedir a histamina. Ou seja, vira uma bola de neve, tá? Esse é o primeiro problema, um dos problemas que acontecem, por exemplo. Então, o sono é essencial, é obrigatório. Não tem como, nós não descobrimos ainda uma maneira de não dormir. Acho que é mais fácil descobrir uma maneira de não se alimentar do que de não dormir. É impossível. E nós temos o mau hábito de ficarmos acordados até muitas horas assistindo televisão, dormir na frente da televisão. A pessoa que fala, eu durmo na frente da televisão, não dorme, ela simplesmente desmaia, desliga, o cérebro desliga para não entrar em colapso, mas como não produziu melatonina, não produziu hormônio de crescimento, não produziu acetilcolina, não produziu nenhum dos hormônios necessários, no dia seguinte você está cansado, você vai desenvolver uma doença, você vai desenvolver algum problema. Isso só falando da parte do sono, sem considerar a tecnologia que você precisa para você dormir bem. Né? E o colchão, que é o equipamento, né, que se usa para dormir, o colchão é obrigatório, é essencial que o colchão seja de excelente qualidade. Por duas razões muito simples. A primeira razão é que todos os órgãos do nosso corpo são interligados através da medula espinhal, né, que fica dentro da nossa coluna, o canal da coluna, o canal medular, que transmite todas as informações para o cerebelo e transmite todas as informações para o hipotálamo, para o núcleo supraquiasmático, para todo o seu cérebro, enfim. Transmite do corpo para o cérebro e do cérebro para o corpo. E ela transmite as informações tanto do sistema simpático quanto do sistema parasimpático, do sistema autônomo, no caso, né, aquela parte que você não controla, o movimento do estômago, movimentos peristálticos, batimento cardíaco, as informações trafegam pela sua medula. Aí, a sua medula se liga através de nervos com todos os órgãos do seu corpo. Quando você sai daqui da base do cerebelo, até mais ou menos no meio das suas costas, no meio da coluna vertebral, onde acabam as costelas atrás, até ali você tem 32 pares de nervos intracranianos, que saem de dentro do cérebro e vão ali. E ali eles se subdividem para o restante do corpo, né? Eles se dividem e levam a informação e trazem a informação de todos os órgãos do corpo. E as terminações nervosas, muitas vezes são menores que um fio de cabelo. Aí, por exemplo, tudo isso está
acoplado dentro da sua coluna, porque ela faz assim, né? Faz uma junção como os meus dedos aqui. Aí imagine, por exemplo, que essa vértebra aqui esteja com um pequeno problema e ela começa a pressionar aquele micronervo da espessura de um fio de cabelo que vai unir a sua coluna com o seu fígado, por exemplo. Você vai desenvolver um problema no fígado, mas daí você vai no médico. O médico vai te dar um remédio para o fígado, porque você está com um problema no fígado. Só que esse problema ele pode ser oriundo de vários anos que você dormiu torto e afetou aquela musculatura que, por acaso, afetou a inervação que vai levar a informação para o seu fígado. Aí, se você passar a dormir num colchão correto, num colchão que tem o alinhamento certo, que tem o suporte certo, que a espuma está dentro dos padrões do INER, você conhece todo esse processo, automaticamente a sua coluna vai ficar na posição normal. Durante 8 horas vai ser como se você tivesse ido num fisioterapeuta fazer uma massagem. Aos poucos, aquele problema do fígado que você tinha vai sumir, porque ele não era um problema de fígado, era um problema de comunicação entre a sua medula espinhal e o resto do seu corpo. Assim é fígado, assim é coração, pulmão, os órgãos excretores, estômago, todas as glândulas que nós temos internas, a tireoide, ovários, testículos, tudo está interligado e pode ter problemas simplesmente porque você está torto. Existe até uma ciência específica para isso, que é a cinesiologia, que estuda como você fazer movimentos em algumas partes do corpo para destravar certas funções e para desobstruir certos canais, uma espécie de acupuntura manual, assim, tá? Grosseiramente falando. Existe até uma ciência para isso. Inclusive, eu iniciei um curso de cinesiologia também. Então, o primeiro ponto que a pessoa tem que saber é que tem que dormir. O segundo ponto é que tem que dormir num colchão de qualidade. Aí o terceiro ponto, que ela não pode dormir num colchão de mola. Tá? Isso é importante. O colchão de mola, quando ele foi criado, quando foi inventado, não fazia mal nenhum para ninguém. Estava ali, estava normal. Se a mola for de boa qualidade, vai manter a coluna alinhada e acabou. Ocorre que a mola, ela funciona como uma mini antena parabólica. Aí, você tem uma série de molas no colchão e elas vão captar todas as energias flutuantes da sua residência. Há 50 anos atrás não tinha energias flutuantes, não tinha ondas de Wi-Fi circulando ali. Não tinha, por exemplo, a quantia de fiação elétrica que nós temos em cima dos nossos prédios hoje. Não existia isso. Então, o colchão de mola não fazia nada. Só que hoje faz, porque dentro da sua casa você tem um computador, você tem internet, você tem celular, você tem ondas de televisão, ondas de rádio. Todas essas ondas perpassando, elas vão ser acumuladas pelas molas e você vai dormir em cima de um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético é muito sutil, muito pequeno, só que ele interfere no campo eletromagnético de cada uma das células do nosso corpo. Então, se você já está desequilibrado energeticamente, vamos dizer assim, se as células do seu corpo já estão tendo dificuldade para trocar informações, para trocar nutrientes, porque você está adoentado, você está com uma comorbidade, está com algum problema qualquer, e você vai dormir em cima de um campo eletromagnético, aí vai piorar a sua situação. Então, é por isso que a mola faz mal, né? Nesse sentido. Se você morar no meio do mato, não tiver nada eletrônico ao redor, pode dormir em cima do colchão de mola que não faz mal. E a quarta coisa daí são as tecnologias que nós temos hoje, tem à disposição das pessoas, que toda a empresa de colchão séria, todo fabricante sério tem essa aí à disposição. Então nós temos os magnetos, os ímãs, que os ímãs imitam o campo natural, o campo magnético da Terra, não é? E como a gente está desconectado do nosso campo magnético, por causa de isolamento, a gente anda em carros que são isolados, né? O asfalto é isolante, as nossas casas isolam a gente do campo magnético, e nós dependemos do campo magnético.
assim como nós dependemos do sono, nós dependemos do campo magnético da Terra. A circulação do nosso sangue, a circulação da linfa, dos fluidos do nosso corpo, depende de polaridades. Nós sentimos dor, por exemplo, por causa das bombas de potássio e sódio dentro das nossas células, que jogam o sódio para fora, puxam o potássio para dentro, tudo através do magnetismo. E o nosso corpo, o corpo de todos os animais terrestres, todas as plantas, de todos os seres vivos da Terra, eles estão interligados com o campo magnético da Terra. E como nós, seres humanos, nós estamos desacoplados desse campo magnético, nós desenvolvemos algumas doenças. Existe, inclusive, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a síndrome da deficiência do campo magnético. Tem pessoas que chegam a desenvolver um problema grave. Por exemplo, a pessoa, se ela chega perto do equipamento elétrico, ela sente dor. Ela está tão desequilibrada internamente que ela sente dor segurando um celular, por exemplo. Uma pessoa que não pode passar embaixo de uma torre de alta tensão, que passa mal. Né? É uma doença, porque ela está com o campo magnético desequilibrado. Nós deveríamos andar de pé no chão na Terra, nós deveríamos nos expor ao sol, mas a gente não tem como fazer isso na vida moderna. Mas aí você tem no colchão ímãs que imitam o campo natural da Terra. Então, no tempo que você está dormindo em cima do colchão, você vai regular o seu campo magnético interno, porque ali tem um campo que simula o campo magnético da Terra. Isso é uma das tecnologias que, entre várias outras coisas, vai diminuir dores, vai ajudar na nutrição celular, vai fazer com que as células se comuniquem mais adequadamente. Nós temos as pastilhas de infravermelho, as pastilhas de EVI, são duas tecnologias diferentes, o EVI infravermelho curto e o infravermelho normal, infravermelho longo. Eu não sei se esse é um conteúdo que eu gostaria que você se debruçasse, porque foi muito interessante a aula que eu tive com você, né, sobre a explicação da diferença entre o infravermelho longo e o curto. Tudo bem, então é assim, você imagina, eu não tenho como fazer um desenho aqui agora, mas imagine assim, nós enxergamos o espectro visível, o espectro que nós enxergamos, ele é muito pequenininho. Tá? Nós enxergamos do vermelho até o violeta, que são as 7 cores do arco-íris, exatamente aquilo, as 7 cores do arco-íris, as cores da cromoterapia, 7 cores básicas, é isso que nós, seres humanos, enxergamos. Nós enxergamos do vermelho, nós chamamos vermelho, amarelo, laranja, verde, azul, índigo e violeta. São as cores que nós enxergamos. Abaixo dessa frequência, nós temos infravermelho, que é uma tonalidade abaixo do vermelho, que nós não enxergamos, mas quando ultrapassa uma certa frequência do infravermelho, nós começamos a sentir o calor, por exemplo, que também é uma radiação eletromagnética. Acima do violeta, nós temos o ultravioleta, certo? São os raios do sol que queimam bastante, a gente nem percebe, e daí tem raios X, raios gama, é toda uma frequência enorme, o universo é povoado de frequências. Tudo bem. O infravermelho longo, disse que ele é longo porque imagine que aqui aqui tem o vermelho, que é vermelho, amarelo, laranja, e aqui assim é o limite da luz visível, aqui é o vermelho. Aqui é o vermelho e um pouco mais distante, um pouco mais afastado, tá? Na casa dos nanômetros, nós temos o infravermelho. É chamado de longo porque ele está distante daquele infravermelho que a gente enxerga. Daquele vermelho que a gente enxerga, perdão. É o infravermelho longo ou infravermelho distante. O EVI é o infravermelho próximo, que está bem aqui, bem grudadinho, ele quase é visível. A diferença entre uma frequência e outra é só a ação que tem no organismo. O infravermelho longo, ele faz com que os clusters de água, as moléculas de água que estão no nosso corpo, circulem, girem. Nós temos água em todo o nosso corpo, né? Nós temos água, 70% do corpo é água. Então imagine, por exemplo, que as suas veias, as suas artérias fossem um cano, uma tubulação. E ali dentro está passando o seu sangue. E o seu sangue, ele parece líquido para nós, mas ele é composto por uma série de coisas. Ele é composto por hemácias, por plaquetas,
por proteínas, uma série de coisas. Era como se fosse um gel, suponha assim. Aí está circulando aquele sangue ali, e dentro desse sangue nós temos moléculas de água que se juntam, formam aglomerados de água, como se fossem várias moléculas de água juntas, como se fosse vamos imaginar, imagine que como se fosse um ímã atraindo vários outros pedacinhos de ferro. Seria uma água atraindo várias outras moléculas de água. E isso fica girando. A água que dá liga para esses materiais água que dá liga. Perfeito. E essa molécula, esse cluster de água, ele fica ali girando. A função dele, dessa água que está dentro do seu sangue, é remover as impurezas. Essa água vai passando como se fosse, supondo, aquela analogia que o seu sistema sanguíneo fosse um cano, uma tubulação, está o sangue passando ali dentro, e daí vem um faxineiro, que é a água, vem um faxineiro ali limpando a sujeira. O faxineiro vai ali e vai arrastando radicais livres, toxinas, e vai levando para fora. Só que esse faxineiro precisa de um incentivo para ele trabalhar, para ele continuar faxinando. O incentivo da água do nosso corpo para ela continuar girando é a radiação infravermelha do Sol, pela manhã e no final da tarde. A frequência do infravermelho de manhã cedo e no final da tarde é o que faz com que aquela molécula continue girando para levar a toxina para fora do corpo. Como você não recebe essa radiação, você começa a reter água suja no seu corpo. Aqueles faxineiros ficam acumulando nos cantinhos as sujeiras. Aí, ao invés disso aí sair pelo suor, pela urina, pelas fezes, pelo sistema excretor, essas toxinas, elas ficam no seu corpo. Você fica inchado. Você acumula aquela famosa retenção de líquido. Você fica cheio de água suja no seu corpo. Literalmente é água suja. E aquilo vai fazer mal para você, vai causar problemas. As toxinas não vão sair do seu corpo automaticamente. Se você pega e aplica, os japoneses descobriram que é possível imitar, assim como o ímã imita o campo magnético da Terra, o infravermelho imita esses raios infravermelhos do Sol pela manhã e no final da tarde. Uma junção de alguns elementos, alumínio, tungstênio e platina, fazem uma frequência na proporção exata, imitam esse campo. Então, faz essa radiação infravermelha. Aí você deita num colchão que tem essa tecnologia, essa radiação infravermelha vai entrar no seu corpo e automaticamente vai fazer que aquela água suja saia. A diferença do infravermelho longo para o curto é que o infravermelho longo, ele faz com que a molécula gire. O infravermelho curto, ele chacoalha a molécula. Então, ele tem uma ação mais eficaz. E por ele chacoalhar a molécula, ele acaba atingindo também as moléculas de gordura. Então, ele acaba fazendo com que você expulse do seu corpo gorduras que estão saturadas nas paredes das artérias, nas paredes das veias. Então, ele tem essa função. Por causa disso, ele é aconselhado, por exemplo, para quem tem poliartrite, tá? Quem tem aterosclerose, é aconselhável utilizar esse tratamento infravermelho. E temos várias outras tecnologias. Nós temos, por exemplo, o que as pessoas dizem que é quântica, né? Que não é quântica, deixar bem claro isso. Chama-se terapia de campo eletromagnético pulsado. O que é isso? É exatamente o que dizem que a quântica é. O problema é a nomenclatura. Tá? O problema é o nome só. Porque quântico, quando nós trabalhamos com quanta, nós estamos trabalhando a nível submolecular, nós estamos trabalhando a nível atômico, subatômico. Tá? E nós não temos tecnologia para trabalhar em nível subatômico. Por isso que muitas vezes a pessoa fala em colchão quântico, aí vem um professor de física e diz que é picaretagem, isso não existe. É mentira, você está mentindo para o cliente. Não, você não está mentindo. Você simplesmente está usando a nomenclatura errada. Por quê? Porque a primeira pessoa que criou isso, que inventou, era moda, né? Você falar em coisas quânticas. Tem até coach quântico por aí. Então, né? É moda falar quântico, vamos botar um negócio quântico. E ficou quântica. As pessoas que vendem colchão sabem disso e falam que tem a quântica. A pessoa fala, eu liguei a quântica e fiquei bem. Tá, o que é isso? Terapia de campo eletromagnético pulsado.
Isso foi desenvolvido pela antiga União Soviética no começo dos anos 50, final da Segunda Guerra Mundial, como arma de guerra. O objetivo era o seguinte: você desenvolveu um pulso eletromagnético que você dispara no soldado inimigo à distância e você neutraliza o soldado. O objetivo era esse. E daí testaram várias frequências. E uma dessas frequências, algumas dessas frequências, eles perceberam que o soldado, ao contrário de ficar debilitado, ele ficava melhor de saúde. Então, como arma não serviu, abandonaram. No final dos anos 70, alguns estudiosos alemães desenvolveram, então, técnicas para aproveitar essa ideia dos russos para ver o que acontecia. Aí fizeram experimentos com ratos, com plantas, e descobriram que algumas frequências eletromagnéticas, baixíssimas, na casa de 5 a 80 Hz, elas equalizam as moléculas vivas, elas equalizam as células vivas, faz o que a célula vibre na frequência que ela deveria vibrar. Olha que descoberta interessante, mas ficou nisso também. E era extremamente caro você desenvolver um aparelho para isso. E as coisas vão desenvolvendo, as coisas vão evoluindo, tanto que hoje, o que acontece? Aquele aparelho que está dentro do seu colchão, ele emite um campo eletromagnético que vai de 5 até 80 Hz, em geral, né? Tem alguns fabricantes que fazem um pouquinho menos, um pouquinho mais, e essa faixa de 5 a 80 Hz, ela abrange praticamente todos os órgãos do nosso corpo, abrange todas as frequências dos órgãos do corpo. Então, quando aquela onda vem, ela entra em sincronia com a onda do seu órgão, do seu fígado, do seu estômago, do seu coração, e ela força com que a onda do seu coração pulse na frequência correta. Então, o seu corpo começa a funcionar de uma maneira mais adequada. Automaticamente, você vai ter reações positivas. E tudo isso enquanto você está dormindo, né? A vantagem de um colchão de qualidade, um colchão tecnológico, é que você não faz força para você entrar em forma, digamos assim. Você não faz força para resolver problemas que podem ser resolvidos, claro, com um fisioterapeuta, com um osteopata, com exercícios físicos. Não vai substituir o exercício, mas ajuda um pouco. E daí a massagem. Eu estou citando aqui as tecnologias mais comuns, Jair, mas nós temos várias outras. Mas a massagem, a vibromassagem, que é o mais comum, né? Eu quero um colchão com massagem, ela não serve só para relaxar você, deixar você tranquilo. Ela relaxa porque ela força a produção de serotonina no seu corpo, então você vai relaxar, mas não é só para isso. Nós temos a nossa pele, ela tem a primeira camada. Antigamente se fala, até aprendi uma coisa, né, que não existe mais 3 camadas da pele. Estou fazendo o curso de terapias integrativas e o meu professor de fisiologia me falou, eu fiquei extremamente decepcionado. Quando eu me formei em fisiologia anos atrás, eu sabia que a pele tinha 3 camadas, né? Endoderme, mesoderme e epiderme. Não tem mais. Agora é só epiderme, derme, deu. Não sei porquê, mas tá. Mas, enfim, você tem a pele, que é essa camada externa, a derme, e por baixo você tem uma camada que tem um pouquinho de gordura e tem um pouquinho, depende da pessoa, né? Eu, no meu caso, aqui na barriga tem mais um pouquinho. A minha também. E daí, nessa camada, você tem microveias e microartérias, que levam sangue para a pele. E é uma teia rizoidal muito fácil de entupir, digamos assim. É muito fácil de paralisar ali e você não perceber. É muito fácil você ter uma veia ou uma artéria obstruída nesse nível, porque são capilares finíssimos, e você não perceber isso. A vibromassagem, a massagem do colchão, que é o nome técnico, né, vibromassagem, ela vibrando ali, ela força com que a pele trabalhe e que desobstrua essas pequenas obstruções que tem nas suas veias e nas suas artérias ao nível da epiderme. Automaticamente, você melhorando a circulação do sangue na sua pele, você melhora a sua respiração, porque a nossa respiração, ela é em grande parte cutânea. A nossa pele respira. Inclusive, se você cobrir uma pessoa de tinta ou de algum impermeabilizante, mesmo que você ponha oxigênio na boca dela, ela morre por falta de ar,
porque a pele não respira. Uma boa parte da respiração nossa é cutânea. E daí, se você está com a sua pele obstruída, automaticamente vai, além de desenvolver um problema de pele, vai desenvolver um problema de respiração, de troca gasosa também. Então, essas são as tecnologias mais comuns, não é? É que as pessoas conhecem, ou que já ouviram falar. E, claro, aí tem a espuma do colchão, né? A espuma tem que ser uma espuma de qualidade. E as pessoas confundem. Você sabe a diferença, por exemplo, o que é densidade no colchão, na espuma? Você sabe o que é densidade? Como é que se classifica? E se não me engano, se classifica a densidade da espuma pela quantidade de compactação da massa da espuma, né? Da massa da espuma. E daí, o que acontece? Não é incomum você chegar numa loja, não é o caso, não é o seu caso, por exemplo, não é o meu caso, o caso da empresa onde eu trabalho, e de empresas sérias, onde há todo um treinamento, as pessoas fazem treinamento no INER, entendem como funciona. Mas numa loja normal, loja comum de colchões comuns, você chega lá e o cara te oferece um colchão de densidade 33, por exemplo, densidade 40. Aí você pergunta, para que é essa densidade? Fala, que isso aqui suporta 40 quilos por metro, ou 40 quilos por centímetro, ou é um colchão que suporta tanto. Não tem nada a ver. A densidade de uma espuma é, literalmente, o peso de 1 metro cúbico daquela espuma. Se você pegar um colchão de densidade 33, aqui, se você cortar 1 metro cúbico daquela espuma, pesa 33 quilos. É só uma forma de medição. Não tem absolutamente nada a ver com a resistência ou não. Você pode ter uma espuma D33, com a densidade 33, que, se for uma espuma de alta resiliência, vai ser extremamente forte, vai resistir durante muito tempo, vai ter vários anos de garantia. E você pode ter uma densidade 33, que tem um alto teor de cinza, por exemplo, aquela foi bem preparada, que tem um alto teor de algum policarbonato qualquer, que vai fazer com que essa espuma ela não suporte nada, que ela desmanche com facilidade, mas tem a mesma densidade. Então, a espuma é importante procurar sempre um fabricante que utilize espumas certificadas pelo Inmetro, certificadas pelo INER, né? Isso é essencial, é primordial. E não desmerecendo o colchão normal, esse que a gente encontra na loja comum, mas o colchão que não é um colchão tecnológico, ele não há essa preocupação com a espuma, não há essa preocupação com a qualidade do que está colocando ali. Às vezes há uma preocupação com o preço, né? Preocupação em produzir uma coisa mais barata, e nem sempre, aliás, quase sempre, o barato sai caro. Inclusive, colaborando com essa questão do barato sai caro, porque a gente sempre faz essa conta do colchão comum para o colchão com tecnologia. O colchão com tecnologia, ele não é só simplesmente a tecnologia, tem a questão da durabilidade, né? Justamente pela escolha da melhor espuma, né? Então, acaba que o colchão tecnológico ele é muito mais barato em relação à durabilidade dele do que um colchão comum, né? Ó, eu vou fazer para você agora uma conta que eu sempre faço. Não, os valores não serão esses, nós vamos utilizar esses valores só para fins de cálculo, tá? Nós vamos dizer assim, vamos supor que você vá numa loja hoje e você encontra um colchão de molas ou de espuma de boa qualidade, um colchão comum, e que esse colchão custe R$3.000, por exemplo. Você vai na loja, compra um colchão bom, um colchão de qualidade, uma marca boa, uma marca conhecida, uma Ortobon, Castor, alguma coisa assim, por R$3.000, um colchão de casal. Tá. Aí você vai procurar um colchão tecnológico, né? Tem tecnologias e tal, daí você vai lá analisar quanto é que é. Aí vamos supor que esse colchão custe 15 mil, por exemplo. R$15.000. Nossa, né? 5 vezes mais caro, né? Se você pensar assim, logo de cara não tem lógica, não tem fundamento. Mas daí começa o caso que a pessoa não sabe, que é isso que tem que explicar. Primeiro, não existe um tecido ou uma espuma que ela possa receber um tratamento químico, espuma comum dessas normais aí, que ela possa receber um tratamento químico que ela tenha, por exemplo, garantia antibacteriana por 2 anos.
Não existe isso, porque se você passar um produto químico que impeça bactérias de ficarem de 2 anos em cima de uma espuma comum, bem entendido, a pessoa que dormir em cima morre, porque o veneno vai ser tão forte que vai matar qualquer ser vivo que se aproxime. Então não tem como fazer isso. Significa o quê? Significa que dentro de 1 ano e meio, por aí, aquilo lá já não está legal. O tratamento que se dá no tecido, ele dura 3 meses. Então, em 3 meses não vai ter ácaro, não vai ter nada, tudo bem. Mas daqui a 3 meses vai começar a ter ácaros e bactérias. Aí tem um outro problema que o colchão tecnológico tem e o colchão comum não tem. Aquela camada do famoso Rabatan, né? O PHT. Aquela camada é uma espuma específica que impede que o suor da gente penetre no resto das espumas. O colchão comum não tem isso. Então você dorme, você sua, o seu suor desce para a espuma, junta ácaro, junta bactéria, junta um monte de coisa. Em 6 meses você está dormindo em cima do lixo, em cima de um pano de chão. Você está dormindo em cima de um pano de chão. Aí você começa a desenvolver rinite, artrite, um monte de ites, gripes, não sabe por quê. É o teu colchão que está estragado, está mofado, está cheio de bichinho por dentro. No colchão tecnológico, como tem aquela camada especial de PHT, que é uma espuma que, além de ser estéril, ela não permite a formação de ácaros, bactérias, nem nada, ela não deixa que o seu suor vá para baixo. O suor fica ali e depois evapora. Você já viu como é o formato dela, o estilo da espuma, uma espuma vulcanizada e tal. Aí começa assim, você tem um colchão que você comprou por 3 mil, mas em 6 meses ele está cheio de bactéria. E ele tem uma garantia de 1 ano, 2. Em 2 anos você tem que trocar o seu colchão. Na verdade, tem que trocar em 6 meses. Aí, se você for seguir isso à risca, todo ano você trocar um colchão, em 5 anos você vai ter gasto 15 mil reais, porque você trocou o seu colchão em 5 anos. Mas você vai ter que continuar trocando, porque além do teu colchão não ter tecnologia nenhuma, além disso, o teu colchão a cada 1 ano ele apodrece por baixo, porque ele está cheio de ácaro, cheio de bactéria. Tá. Aí você pensa, tá, mas e se eu comprar um colchão tecnológico, ele tem 5 anos de garantia no mínimo. Tem colchões com 15, com 20, dependendo da espuma que se faz. E ele custa 15 mil. Mas peraí, mas a lei vai durar os 5 anos, no mínimo 5 anos. E além dele ter essa durabilidade, aí ele tem as outras tecnologias. Então, quando você para fazer o comparativo, um colchão tecnológico é extremamente barato. É um dos móveis mais baratos que tem na sua casa, porque você não usa nada na sua casa por 8 horas por dia. Você só usa o colchão. Você não fica 8 horas por dia cozinhando. Você pode comprar uma cozinha de 150 mil, mas você não fica 8 horas por dia usando a cozinha. Você pode comprar uma televisão de 115 polegadas, mas você não fica 8 horas por dia assistindo TV. Pode comprar um sofá super confortável, mas você não vai ficar no sofá 8 horas por dia. E você vai ficar no colchão 8 horas por dia. Mas como é um móvel que está escondido lá, se você não entende a importância do sono, a importância de dormir bem, e para que serve cada uma das tecnologias do colchão, automaticamente você vai comprar um colchão baratinho, de R$ 2.800 e tal. E quando alguém te oferecer um colchão que custa 10, 12, 15, 20, 30 mil reais, você vai falar, não, isso aí é bobagem, é o valor de um carro. Falando em valor de um carro, uma observação. Um parêntese aqui. A Citroën, em 2011, quando veio para o Brasil, veio para o Brasil não, já estava no Brasil, mas quando foi lançar alguns modelos no Brasil, entre eles aquele C3, ela mandou fazer um estudo para ver quanto tempo o brasileiro médio passava dentro de um carro, né? Contando idas e vindas, contando que não fosse motorista profissional, não tinha motorista de aplicativo na época, mas vale, considerando que não fosse motorista, uma pessoa normal, usuário comum. E chegou a essa conclusão que um usuário que tire a carteira de motorista aos 18 e que dirija normalmente até os 60, vai passar 11 anos e 6 meses dentro do carro. É o tempo que se passa. Pois é. E uma pessoa que viva 60 anos vai ficar dormindo 20 anos. Então, veja só, você fica 11 anos dentro do carro e você paga 50 mil por um equipamento que você vai usar durante 11 anos. E você não paga 15 num produto que você vai usar durante 20 anos. Então, não tem lógica, é só uma questão de pensar. Exatamente. E é a questão que vira aquela história do custo-benefício, né? Na
Na verdade, quando a pessoa vê um valor daquele, se ela dividir pelo tempo que ela vai utilizar, ela é muito mais, o produto é muito mais É barato, porque muito tem mais barato. vários outros benefícios, né? Sem contar que é Edgar, um spa, né? exatamente. Edgar, uma palavrinha sobre essa questão do colchão ser multicamadas. E por que ele é multicamadas? Por que a junção de espumas de densidades diferentes? Isso é uma Certo. curiosidade que sempre aparece para as pessoas querem entender isso aí. É um grande diferencial, né? O que foi, para mim, é o grande diferencial dos colchões. O primeiro diferencial dos colchões ergonômicos, dos colchões terapêuticos, em relação aos comuns, né? Sim. Bom, a questão do multicamadas começou a base de testes, tentativa e erro. Os primeiros colchões que foram desenvolvidos pelas empresas japonesas, eles tinham literalmente como é que diz o colon, um sarafo de peroba. Eles tinham literalmente um pedaço de madeira no meio. Era uma espuma em cima com os ímãs, que era a primeira tecnologia que os japoneses desenvolveram, foram os ímãs magnéticos. Um pedaço de madeira mesmo, uma tábua dura no meio e mais um pedaço de espuma embaixo. O objetivo era alinhar a coluna. Até aí, tudo bem. Mas aí foi descoberto, aos poucos, foram vendo primeiro que a madeira era pesada, a madeira caruncha, madeira dá bicho, né? E se você fizer um tratamento com madeira não dá bicho, pode afetar os fluidos daquela madeira, podem fazer mal para o seu corpo e uma série de coisas. E daí começaram a testar vários produtos que pudessem ser inseridos. Tipos de plástico, alguns tipos de propileno. As pessoas dizem que tem isopor no colchão, né? Tem e não tem. Porque a formulação química é semelhante, mas não é isopor. Não é aquele isopor que a gente vai lá na papelaria e compra para fazer um quadro e botar parafusinho. Não é o isopor que tem dentro da geladeira, não é o isopor que você carrega a cerveja dentro. Não. É isopor apropriado para a construção civil. Quando você vai fazer um prédio, uma coisa, você coloca camadas de isopor para calefação, né, para equilíbrio térmico e para resistência. A tecnologia hoje tem isopores que suportam toneladas, não é? Então, é esse tipo de material que às vezes é inserido no meio do colchão. Por quê? Porque tem que ter uma base fixa, uma base rígida. Senão o colchão não serve, ele não tem ele não atinge o objetivo terapêutico dele, não atinge o objetivo de alinhamento da coluna, tem que ter uma base fixa. E essa base fixa, antigamente era madeira, depois utilizaram alguns tipos de plástico, hoje se utiliza ou um composto semelhante, a gente diz que é o isopor porque é o mais próximo possível, né? Mas é um produto à base de petróleo também, polipropileno, que é semelhante ao isopor, e ele é fixo, é rígido e é extremamente resistente. E, ao mesmo tempo, ele é muito leve. Isso é utilizado como um meio de alguns tipos de colchões. E outros tipos de colchões, ao invés de colocar esse composto, coloca-se espuma. Também espumas super fortes, espumas firmes, tá? Rígidas, e que são extremamente resistentes. A questão do multicamadas é justamente por causa disso. Você tem no meio uma base rígida, seja ela espuma, seja madeira, seja isopor, o que quer que seja, uma base rígida, e daí as outras camadas de espuma, de acordo com a tabela do INER, de acordo com o peso e altura de cada cidadão, para que o seu corpo afunde sempre na mesma quantia, digamos assim, afunda por igual os ombros, os quadris, para que a sua coluna fique alinhada. A função do multicamadas é isso. Se você botar uma camada só de espuma, imagina você vai fazer um colchão aqui de 25 centímetros, só uma forma de espuma ali. A pessoa deita ali e afunda. Não oferece resistência nenhuma, então a sua coluna não vai se acertar de jeito nenhum. A multicamadas é justamente para isso. Alguns, na firma onde eu trabalho, nós utilizamos um sistema de densidade progressiva, né? As densidades começa a densidade forte, uma densidade alta, né, com uma dureza maior, vamos dizer, e depois ela vai amaciando até chegar na camada de cima, que é mais confortável, né? E todas aquelas camadas absorvem o influxo, o seu movimento durante a noite, absorve o impacto do corpo, né? E impede que você se acorde porque está mal acomodado, você se acomoda bem no colchão. Essa é
a função das multicamadas. Tá? Tem que haver multicamadas por causa disso. E também o PHT em cima, aquela primeira camada, aquela verdinha, aquela é obrigatório. Todo colchão que se diz especial, colchão tecnológico, tem que ter aquela primeira camada. E como aquela primeira camada ela é firme, né, uma camada firme, ela é flexível, mas é firme, é necessário que a próxima camada logo abaixo dela, ou a primeira camada logo acima, seja mais flexível, mais confortável. Tem colchões que tem uma camada de viscoelástico, por exemplo, e tal, para ficar mais confortável. E se você fizer só um blocão de espuma, não vai adiantar nada, porque se aquele blocão for muito macio, a pessoa vai afundar mais no quadril e no ombro e vai ficar com a coluna torta. Se for muito duro, a pessoa não vai afundar direito e vai ficar com a coluna torta. Então, essa é a função do multicamadas. Perfeito. Edgar, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua empresa, para que o pessoal possa saber, né? Mesmo assim, esse meu programa aqui é veiculado no Rio Grande do Sul, mas a internet, né, nos possibilita... Nós temos alguns clientes no Rio Grande do Sul, né? Hoje em dia o mercado está muito aberto, universal. Né? Universal. As pessoas que se destacam, né, como é o seu caso, o seu trabalho, são pessoas que estão oferecendo aquilo que o público deseja, né? Então, eu trabalho aqui em Cascavel, estou em Cascavel, no Paraná. Eu trabalho aqui vai fazer 6 anos. Eu sou responsável, como eu disse antes, pelo treinamento e pela capacitação e pesquisa da empresa de colchões especiais Maranata, aqui de Cascavel. A empresa tem mais de 2 décadas, tem 21 anos, lançou esse ano o sistema de franquias, então estamos passando por outros estados. Nós já tem mais de 12 mil clientes, a empresa tem mais de 12 mil clientes ao longo desses 20 anos, e nós temos a satisfação de informar, não é só porque eu trabalho lá, mas a gente tem a satisfação de informar que o nosso índice de aprovação, de satisfação, é de 97%. Nossos clientes, nós temos dentro de 12 mil pessoas, nós temos 97% dos clientes satisfeitos. E nós temos todo um cuidado com a produção do nosso produto, né? Desde a primeira entrevista que se faz com o cliente, com o possível cliente, até a entrega final, é tudo muito bem qualificado. Nós temos o ISO 9001-2015, que é de gestão de processo. Nós temos o selo de qualidade do Inmetro, nossa espuma certificada, nós utilizamos espuma especial. A espuma que nós usamos são poucas fábricas, acho que só tem 3 fábricas no Brasil que fazem aquele tipo de espuma, que é a espuma injetada, é um outro processo. E nós temos certificação, todas as certificações adequadas para trabalhar com colchão, nós temos, desde as certificações de descarte industrial, certificações aqui no Paraná, no caso é o Instituto IAPA, né, Instituto Ambiental do Paraná. Todas essas certificações nós temos e temos o cuidado de oferecer para o cliente um produto feito sob medida. Uma das coisas que nós não fazemos, por exemplo, a Maranata, colchões Maranata, não tem colchões pronta entrega, por exemplo. Nós fazemos o colchão adequado para o cliente. O colchão, além de ser personalizado, customizado, ele vai estar dentro do peso, dentro da altura. Se você tem um colchão de casal, por exemplo, que um dos pares é mais pesado que o outro, com uma diferença maior do que 20%, o lado da espuma que a pessoa dorme é feito sob medida para que ele não afunde, né? Você compra um colchão, de repente você pesa 60 quilos, a sua mulher pesa 100, ou vice-versa, né? Vai haver um problema, a gente sana esse problema. E todas as tecnologias, nós temos hoje 17 tecnologias no colchão, se eu não me engano. Então, estamos aí. Muito inclusive, bom. Você quando vier para cá, venha nos visitar, venha tomar um café conosco. Mas com certeza irei. Aliás, venha tomar chimarrão comigo, né? Chimarrão, claro. O pessoal da firma lá toma café, mas eu tomo mate mesmo. Venha tomar chimarrão. A Maranata é essencialmente colchões, né? Mas vende outros produtos também. Sim, nós vendemos estofados, a fabricação própria, né, tanto os colchões, estofados e a linha de box, cabeceira, que são acessórios, né? Acessórios. Mas o objetivo da Maranata é colchão personalizado, colchão customizado, colchão especial, colchão terapêutico, colchão tecnológico. Esse é o nosso objetivo.
o foco da empresa é esse. Perfeito. Edgar, então para achar a Maranata é só consultar o site ali, né? Você pode consultar o site, consulta o site, consulta a rede social, tem Instagram, tem Facebook, tem tudo, Colchões Especiais Maranata, com TH, e é bem fácil de localizar. Né? Para entrar em contato comigo também é simples, pode entrar ali. Inclusive, quero fazer um pedido para você aqui, que é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade com isso, e daí por isso eu procuro oferecer para as pessoas que têm um interesse. É o seguinte, eu sempre tive muita dificuldade de achar material para estudo, né? Eu tinha que fazer traduções e tal, etc. Então, eu tenho deixo à disposição, depois pode passar aí contato e tudo mais. Eu tenho uma biblioteca digital muito grande, que eu acumulei ao longo desses anos todos, sobre os mais variados assuntos. Então, e eu faço traduções também, eu faço traduções de algumas línguas para o português. Então, se alguém tiver uma necessidade, uma dificuldade em procurar algum material sobre alguma coisa, ou algum livro específico mesmo, não raro eu tenho esse material. E se eu não tiver, mas se eu me predisponho a fazer uma tradução, dar uma orientação, auxiliar para quem precisar fazer alguma pesquisa em várias áreas do conhecimento, tanto das ciências exatas como humanas e tudo mais. Eu faço esse trabalho, digamos, por hobby. Eu faço isso mais para auxiliar outras pessoas para que não tenham as dificuldades que eu tive quando há 25, 30 anos atrás eu tive que aprender inglês à tapa, por exemplo, para poder traduzir um texto de Harvard ou de Oxford, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho uma facilidade maior, já consigo ler em algumas línguas, então eu faço essas traduções se alguém precisar. E você também, sempre que precisar, tá à vontade. Tá? Pesquisa bibliográfica e tá aí. Excelente. Pô, eu fico extremamente agradecido de você divulgar isso e oferecer para o público. Sim. Com certeza, vamos atrás disso, vamos atrás do conhecimento. Edgar, queria te agradecer imensamente, foi um prazer enorme finalmente conseguir entrevistar o meu grande professor. Não tão grande assim, tá? Agora as pessoas já ouviram aí, já viram que não é tudo isso, né? Então, você não pode fazer esses incensórios aí, você vai denegrir o teu canal. As pessoas eu quero uma coisa, ele é um cidadão tomando mate lá, um careca barbudo para chimarrão. Mas foi um prazer maravilhoso assim, ter batido esse papo com você aí, esclarecedor, né? Essa entrevista, pode ter certeza, vai virar um material de consulta para quem trabalha com isso e até para quem queira adquirir esse produto, né? A gente sabe que a população brasileira ainda carece de ter um bom produto para dormir. Carece e a nossa função aí é divulgar para que as pessoas possam viver melhor, né? Viver bem, ter um bom sono e com certeza essa nossa entrevista vai ser esse material de consulta aí. Queria agradecer imensamente e queria já deixar um convite feito que num período não muito longínquo aí eu vou convidar você para uma nova entrevista para a gente falar de coisas outras e algumas coisas mais específicas também, alguns assuntos mais específicos. Bom, eu me sinto lisonjeado, muito obrigado pelo convite, um prazer conversar com você também, claro. Espero que tenha servido de alguma maneira, ilustrado um pouquinho, auxiliado alguém, que, como eu disse, me coloco à disposição. E, claro, sempre que você precisar, sempre que você quiser, dentro daquilo que eu possa orientar, o que eu possa auxiliar, estou à disposição. Se você quiser, não sei exatamente como funciona aí, mas você pode repassar o meu contato se você precisar. Com certeza. Se for possível, você pode passar meu contato para quem tiver interesse. Tá? Tem meu telefone, tem WhatsApp, tem todos os canais normais. E ressalto que eu sou um dos últimos dinossauros, então eu procuro evitar ao máximo redes sociais. Eu tenho o Facebook porque é uma ferramenta de trabalho. Eu prefiro responder ou receber informações via e-mail. Mas se a pessoa mandar um WhatsApp, alguma coisa, eu respondo por e-mail também. Tá? Estou à disposição, desde que eu possa auxiliar. Fica tranquilo, estamos aí para isso. Perfeito. Muito obrigado, Edgar, obrigado mesmo. Sucesso no seu trabalho aí no Paraná. Pode ter certeza obrigado que dando um pulo aí em Cascavel, eu vou visitar você aí, tomar um chimarrão. Venha tomar um café conosco. Vai ser um prazer receber você. Certo, um grande abraço, sucesso aí, viu?
Para você também, meu amigo. Até mais. Até mais.